Oi, YouTube. Hello, guys. Hoje é um dia triste, tá? Hoje aconteceu um pesadelo. Eu entrei em contato simplesmente com as grandes notícias de que as mídias físicas de PlayStation vão acabar, vão ser encerradas em janeiro de 2028. Eu já quero dizer que pra mim isso é a pior notícia do ano, tá? Eu não sei pra vocês, eu não sei se vocês fazem coleção. Eu faço. Eu acho que é uma coisa tão palpável, eu acho que é uma coisa tão memorável, eu acho que é algo tão colecionável e é uma nostalgia, um carinho, é algo tátil. Eu não sei explicar mais, mas o sentimento é que eu realmente acordei e eu acordei com a pior notícia do ano, simplesmente, pra mim, tá bom? Eu não sei vocês, eu quero ver essa notícia do Leon e da Nilce, eles vão comentar um pouco mais, a gente vai conversar sobre, mas eu já quero dizer que eu estou completamente triste, até porque eu e meu marido, a gente faz coleção, inclusive às vezes a gente compra um pra mim e um pra ele, então assim, a gente gosta muito de colecionar isso, a gente não coleciona só controles, mas é um dia triste para os gamers. Eu sei que essa notícia não é de agora, mas eu só tive contato agora pra fazer um vídeo pra vocês por agora, então vambora. Vamos falar sobre o assunto que tange É games o fim da mídia física no PlayStation. Ai. e também que tá movimentando a galera nessa semana. A galera que não é de games também? Todo mundo tá falando disso. Blog do PlayStation. A produção de discos físicos para novos jogos lançados para console PlayStation será encerrada em janeiro de 2028. Em resposta às mudanças nas preferências dos consumidores, os novos jogos serão lançados na PlayStation Store e em Que consumidores, cara, eu não tenho peso nenhum nessa indústria. lojas físicas exclusivamente em formato digital. Senhoras e senhores, a Sony anunciou que a partir de 2028 não vai ter mais jogo físico para o PlayStation. Isso indica que ela não só vai parar de fazer jogo para o PlayStation 5, mas que, com certeza, o próximo console dela, o PlayStation 6, não vai ter nem drive de disco. Mas antes da gente continuar nesse assunto, Cara, tá entrando na publizinha. Gente, isso pra mim é ridículo. Isso é um absurdo em tantas maneiras. Porque assim, cara, você vai falar, não, mas é porque a PlayStation gasta. Aí você tá de sacanagem comigo, tá? Não é sobre questão financeira, cara. Eu acho que é muito. Eu não sei, eu quero encontrar realmente um porquê. Eu não acho que é por uma questão de consumidores, tá? Inclusive, o meu Play, eu escolhi ele, eu não peguei. Eu quero que vocês entendam quanto eu realmente gosto. Deixa eu tirar dessa publi, porque ela não é minha. Eu quero que vocês entendam que eu gosto tanto, mas tanto de mídia física, que eu não comprei. Eu me recusei a comprar o PlayStation 5 Pro, porque ele não vem com leitor de disco. Entendeu? Pra vocês entenderem a magnitude do que eu tô falando pra vocês, a importância que tem pra mim. Eu me emociono, gente. Vocês já assistiram jogar? A galera que assistiu jogar sabe que eu choro com o jogo. E ouvir isso, que não vai ser mais feito, que simplesmente agora vem a caixa e vai vir uma merda de um papel. Nossa, a galera que gosta de mídia física, vocês não são importantes pra gente, não faz sentido e dane-se, entendeu? Basicamente a galera da Apple que agora não faz mais a cabecinha lá, não manda junto porque quer economizar papel, entendeu? Então eles mandam só o celular e o cabo e você que se vira pra comprar a cabecinha da tua tomada lá. Tô exagerando? Um pouco, talvez eu tô, gente, mas é porque eu gosto, entendeu? E eu espero que tenha alguém aí que tá me assistindo que também entenda isso. Fim, pelo menos, tá? O fim de uma era de colecionar jogos físicos, de ter jogos físicos e também de poder trocar e vender jogos físicos. é um negócio morrendo aí. Não só isso. É o fim da era de você ser dono dos seus jogos. Porque quando É você verdade. compra digitalmente, você está adquirindo o direito de usar. É uma licença para usar, que pode ser revogada. A gente já teve caso na Sony, pelo menos não de jogos, mas Nossa, a o gente pior é que é tão. Cara, eu não queria ser assim, tá? Eu não queria ser assim, gente. Quero ser sincera com vocês. Eu gosto muito dessas coisas colecionáveis, entendeu? Tipo assim, é DVD. Eu gosto de fita cassete. Eu tô na época que eu não quero viver 100% digital. Eu acho bonito ter uma estante cheia de fita cassete, ou de DVD, ou de jogos de mídia física, entendeu? E aí agora eu tô pensando o tanto de mídia física que eu realmente vou ter que começar a comprar porque não vai ter mais depois. E eu tô realmente muito triste com isso. Eu não sei explicar pra vocês, mas assim,
É muito merda sentir assim, cara. Tipo assim, é uma notícia que eu não tava esperando. Era uma notícia que eu tava segura de que não iam dar. E agora simplesmente deram. Já teve o caso de filmes, se eu não me engano foram 500 filmes ou séries de TV e coisas do tipo, que foram retiradas dos serviços do PlayStation pra galera que comprou porque teve um problema de direitos entre a Sony e uma empresa que estava cedendo esse conteúdo. Então, assim, é uma coisa muito complicada, tá, gente? É uma coisa muito complicada de fato, porque tem uma parte considerável da galera que gosta de ter os seus próprios jogos. Tem todo um sistema econômico que funciona em torno da compra e venda de jogos usados. Tem uma coisa que a galera faz, eu já fiz isso várias vezes, de poder passar seu videogame para outra pessoa. Eu já passei meu videogame com os meus jogos. Não dá mais para fazer isso. Simplesmente não vai dar, pelo menos a partir de 2028. Isso Olha que merda. Meu Deus, tô revoltada, gente. Olha isso, tipo assim, se eu quiser vender. Ah, é que eu não tenho a conta. Não tem como passar a conta da PSN pra outra pessoa pra ter os jogos. Tipo assim. Por que. Eu tô falando muito, tipo assim, ai meu Deus. Por quê? Porque não vai dar. é especialmente complicado por conta de uma coisa da qual a gente já falou aqui, que é o seguinte: Sony testa precificação dinâmica no PlayStation Store. É uma coisa que a Sony está fazendo, que é fazer um teste AB para mostrar preço que é customizado para o usuário. Eles deram uns exemplos aqui de preço nominal, de qual é o preço, não sei o que aqui, Homem-Aranha 79, no preço do experimento ele deu uma diferença de 12%. Com o que a Sony experimentou na loja virtual dela, loja digital? Ela tenta entender qual é o seu padrão de compra como jogador e ela vai colocar um jogo na sua frente que tem um desconto calculado para o que a Sony acredita, segundo o algoritmo, deve ser alguma coisa de AI, eu imagino também, do que a Sony acredita que precisa ser descontado para você tomar a sua decisão final de compra. Segundo a Sony, essa defesa dela, que toda vez que nesses experimentos o jogo foi descontado, o preço veio para baixo. Sempre foi para trazer o preço para baixo, o preço dinâmico nunca foi para cima. Porém, isso, é claro, tem um impacto geral no preço. Mesmo que o preço nominal não suba, você só tem um desconto para baixo. Isso limita, por exemplo, a capacidade, a vantagem que o usuário tinha de aproveitar, por exemplo, uma promoção de verão, um desconto geral para poder comprar as coisas. Porque a partir de agora, a Sony não precisa fazer esses descontos gerais, nos quais você pode ir lá e procurar alguma coisa que de repente seja do seu interesse e fazer de repente uma compra de oportunidade e tal. Você não vai ter essa vantagem, você não vai poder conversar com seu amigo, esse jogo está descontado. Vai ser o que a Sony acha que é o preço de desconto necessário para você comprar. Não necessariamente o melhor desconto que você poderia ter. E a Sony faz isso por dois motivos, basicamente. Obviamente, tem o custo geral de você fazer mídia física, que não é um custo alto, mas você tem todo. Você tem que imprimir o disco. É isso que eu tô falando, não é alto, sabe? Só que é a parada do disco, de ter um negócio físico ali. Sabe? Colocar na caixinha, fazer o treco de plástico, e o mais importante, você tem que fazer a logística, levar ele até a loja, distribuir no mundo inteiro. Não deve ser um custo absurdamente alto, mas com certeza não é zero, né? Isso tem algum custo. Principalmente num jogo aí que Sim, tá com custando certeza. 70 agora dólares e coisas do tipo, você tem aí 1,50 que você tá gastando com o processo todo, $1 que seja que você esteja gastando o processo todo, é uma grana considerável. Não só isso, tem uma mudança no comportamento dos usuários, que é, hoje 90% das pessoas compram digital, tá? A quantidade de gente que compra físico é menor. Fora isso também, tem uma tentativa da Sony de tentar diminuir o seu incentivo de comprar jogo no varejista. O jogo da Sony ainda vai ser comercializado nas lojas físicas, não vai ser só no digital, porém, o que você vai comprar na loja física é o código. Mais uma vez que você está comprando código na loja física, diminui o incentivo de você comprar na loja física e você vai comprar no site da Sony, porque é tudo Sim. digital, você não tem disco. E aí o que acontece? A Sony não precisa dividir o valor do jogo com o varejista. Normalmente, quando você compra na loja da Sony, é só dividido entre a Sony, né, PlayStation Sony, e o desenvolvedor do jogo, tá? Normalmente uma razão de 70-30, se não me engano. A Sony fica com 30%. Agora, quando você vai colocar isso no varejista, o varejista tem a corte dele também. A loja, tá? Na qual você vai comprar. Aqui, no caso, seria uma GameStop, Walmart, Amazon e coisa do tipo. Você tira isso também. E, por fim, é uma coisa que hoje em dia não deve ser tão grande porque a quantidade de jogos físicos está diminuindo, a comercialização deles. Mas você acaba com o mercado de usados. Não é uma coisa grande, mas deve ser relevante. É dinheiro que a Sony não quer jogar fora. E não só isso, mas economiza na fabricação do console, né? Porque você não vai precisar colocar Essa é outra coisa. A Sony já tinha encontrado uma solução,
que era Cara, o só que isso aqui, pra mim, é. Tipo assim, não tem como ter uma desculpa pra isso, não tem como ter uma justificativa, tipo, porque é uma empresa extremamente gigantesca, já é uma empresa extremamente milionária. ter que comprar o drive de CD separado. Porém, ainda assim tinha um custo para ela, porque ela fazia os dois. Ela fazia uma versão com mídia física, com disco, leitor disco, e uma versão sem. Agora, uma vez que ela vai fazer uma versão só do console, Barateia. a barateia produção. também. Barateia de qualquer forma. E é o seguinte, isso entra na estratégia da Sony, que é isso daqui, ó. Perguntaram lá pros gerentes da Sony, como que eles vão ganhar dinheiro. E eles falaram isso aqui: a Sony está priorizando a monetização da sua base atual de usuários do PlayStation 5 em sua luta para combater o aumento dos custos de memória. É o seguinte, tá muito difícil hoje você expandir a sua base. O mercado de consoles, antes da crise da memória RAM, que agora a memória RAM subiu, sei lá, 5 vezes o preço, e É encareceu tudo, verdade. de ter essa crise e o aumento do preço dos consoles, o mercado de consoles já não estava crescendo. E qual a estratégia da Sony, principalmente agora que você está com essa crise de memória, é mais difícil de crescer ainda porque o preço do console dobrou. Ela vai monetizar a base dela. Foi isso numa reunião de prestação de contas da empresa, essa conversa de executivo para executivo, executivo para acionista, na qual eles disseram isso. Monetizar a base é o quê? Você conseguir extrair mais dólares Daqueles que você já tem na mão. de cada usuário que você já tem. E como você faz isso? Cortando o varejista, cortando o custo de fabricar e distribuir mídia física, cortando o mercado de usados. Mas aí que tá. Uma das coisas que a galera perde não é só a posse do jogo, tá? Tem uma coisa que acontece muito estranha no mercado de games, que é mídia física costuma ser, no geral, tá, gente? Não no preço individual do jogo a qualquer momento, mas no geral, costuma ser mais barato do que os jogos na loja digital. E tem até um estudo de um cara aqui que eu achei interessante. Isso aqui é uma matéria que saiu em outro lugar, alguém colocou no Medium aqui, que é a Mario Minion, que é o nome do cara, né? Mario Minion, sei lá, que é um artigo que saiu nessa publicação que explica meio o porquê disso. Mas, em linhas gerais, é o seguinte, porque quando você está na loja digital, quem dá o preço é o fabricante. A empresa escolhe quanto vai cobrar, a Sony tira a fatia dela, 30% normalmente. Isso que acontece na loja digital. Só que quando você vai para a loja física, você tem uma outra entidade aí que é o varejista. O varejista negocia Entidade. um preço de compra e um preço mínimo de venda com o vendedor do jogo, com o fabricante do jogo. Tá? Só que a partir daí o preço que vai ser colocado é por conta do lojista. Se o lojista chega em algum momento e decide que ele quer limpar espaço na prateleira, tá passando uma temporada para outra, eles querem colocar coisa nova, quer limpar o estoque. Ele vai e corta o preço do negócio. Liquida. Ele liquida. Ele ganha menos por unidade, porque no cálculo geral da locação de espaço físico na loja, coisa do tipo de estoque, é melhor para ele vender mais barato, ganhando menos do que ele ganharia, porque ele tem um outro interesse de colocar novos produtos e coisa do tipo. Você sabe como funciona em loja, assim que liquidação funciona. O espaço é calculado também. É. Então, como não depende do desenvolvedor do jogo, o desenvolvedor já vai ganhar o dinheiro dele, que é o que ele acordou com o varejista. O varejista vai estar cortando da margem dele. Você pode acabar encontrando jogos mais baratos em loja. Essa é uma coisa que vai ser tirada. Porque agora você vai poder comprar jogos que estão em um lugar, que são os digitais. Agora, como vai ficar a venda de códigos no varejo é a coisa que a gente vai ter que saber. Eles vão continuar com a mesma prática do varejista ter essa liberdade, ou o varejista vai ser simplesmente um transmissor do preço digital e ele vai ter uma taxa fixa pré-acordada em cima do preço da venda que ele vai ganhar para ele. Ele vai poder cortar o preço do negócio se precisar. Se o problema é estoque, dependendo de como esse código foi embalado, não faz muito sentido Aí também. que tá, porque não tem o problema de estoque também. Porque se for só um cartãozinho... Um envelopinho, Não, pode ser um negócio que, tipo assim, o cara gera um código na hora no caixa. Você fala, e eu pode quero esse ser jogo, igual o cara toma. aquele gift card que tem, que são tipo uma parede com vários posts e... Ou o cara gera um código alfanumérico pra você na hora também. Aí não tem nem nada. Ele te dá um papel assim, toma aí, ó. Tá aqui seu código alfanumérico. Então, assim... Não, os caras são tão ridículos, cara. Os caras são tão ridículos que, assim... Eles falam assim, não, mas calma, a gente vai manter a caixinha, só que a gente vai dar um código. Sendo que a parada... O hype, o tesão do colecionador é o CD, cara. Não é o código em si, não é o jogo só, sabe?
É o CD, é você colocar um negocinho ali e fazer zzz. É isso. Você tem que apertar lá no leitor pra sair, guardar certinho na caixa. Essa é a coisa boa, cara. Tipo, os caras se esforçam muito pra dar uma desculpa muito merda e simplesmente falar, não, gente, é porque a gente tá cortando custo, mas a gente vai manter as caixinhas, só que a gente vai colocar lá, tipo, um papelzinho ali, um código. Fica tranquilo. Negócio meio complicado. A gente vai ter que ver como é que vai ficar essa coisa toda. Mas não é alvissareiro, né? Você vai ter que explicar aqui essa palavra. Não é um indicativo de boas notícias. Não, definitivamente não. E a gente tem Que um bela outro palavra. problema também pro público nacional, tá? Eu vi esse post aqui, ó, falando exatamente do Brasil. Um dos problemas que a gente tem na PlayStation Store, isso é um problema sério do Brasil, que é a questão do preço regional. Preço de jogo na PlayStation Store costuma ser mais caro do que nas outras, até na Nintendo. Por quê? Não que a PlayStation Store não permita o preço regional, mas ela não tem as ferramentas de determinação automática de preço nacional. Acaba que vários jogos, principalmente jogos indie, a galera acaba cobrando de você só a conversão do dólar para o real. Não cobra um preço mais barato. Foi isso que aconteceu recentemente agora com o Silksong, que era mais caro na PlayStation Store do que em qualquer outra loja. E aqui tem esse desabafo. A diferença de preços entre a PlayStation Store e outras lojas digitais está ficando fora de controle em algum país. E comparando exatamente com o preço no Brasil. Motor Slice na Steam 59, Xbox 97 e PlayStation 114. Invincible versus 199, 243, 284. E aí eles vão falando de vários jogos. Não que... Cara, mas não... assim, nossa, gente, com todo respeito, assim, se a gente for falar de valor, a gente vai falar de uma puta sacanagem que é o preço dos jogos. Tipo assim, a conversão deles, gente, é um absurdo. Tipo assim, o teto, né, é $100. Vamos colocar assim. Só que o que é $100 num... O que impacta $100 numa galera que usa dólar, né? Agora, $100 aqui, tipo assim, cara, é um luxo desgraçado, sabe? Tipo... Nossa, eu não quero me emocionar, cara, mas, tipo assim, pra você ter hoje um PlayStation, você dá um PlayStation pra alguém hoje, tipo assim, você casou, você namora, enfim, você quer dar um PlayStation pra alguém, né, enfim, quer surpreender a pessoa. Cara, virou trend, tipo assim, do quão difícil é comprar, sabe? Tipo, eu vi um casal, eu vi ontem, antes de ontem, um casal, tipo, é... a mulher, né, comprou um PlayStation e ele começou a chorar a hora que ele viu. E aí ele falou assim: Nossa, agora eu vou ter que ver como é que eu vou jogar e tal. E ela falou: Não, calma, que eu também fiz uma coisa. E ela comprou 2 jogos pra ele. Eram de mídia física, by the way, tá? E assim, cara, é um negócio, tipo, muito luxo. Não é uma parada que você pode dar oportunidade pra pessoa ali. Tipo, não, não sei o quê, tal. Tipo assim, você sabe que a pessoa comprou aquilo de uma forma muito suada, é isso que eu quero dizer, sabe? Tipo, não foi uma forma fácil, não foi tranquilo, não foi uma coisa que você... Não é uma compra que você faz sem pensar muito antes, sabe? Tipo, é minha prioridade, realmente? Então, tipo assim, cara, virou trend de uma coisa que chega a ser extremamente emocionante, entendeu? E eu acho que não deveria ser essa acessibilidade de você poder jogar, de você poder se distrair, de você ter um entretenimento ali na tua mão. Tipo, cara, deveria ser um pouco mais acessível, com certeza. R$ 200, eu acho que tava muito bem pago vários jogos, entendeu? Do que 400, R$ 550. Tenha preço regional. Pela pesquisa que eu fiz aqui, tem a possibilidade de preço regional na Sony. A questão é que outras lojas, principalmente a Steam, aparentemente para o desenvolvedor faz isso muito bem, de forma muito fácil, ela tem ferramentas automáticas de, não conversão no sentido de pegar o preço em dólar e passar para real, mas de determinação de um preço regional. Eles meio que têm um algoritmo que já sabe o que funciona em cada país. Você vai lá, coloca o preço original no seu negócio, manda o treco aplicar e ele faz o negócio para você. Aparentemente, pelo que eu li, é mais ou menos assim que funciona. A Sony não tem essas ferramentas. Então você vai ver umas coisas assim, ó. Star Wars Galactic Racer, 179 na Steam real, né? 180 no Xbox, 339. Isso daqui do Hollow Knight que eu falei, eu lembro claramente quando aconteceu. Steam 59, 59 em tudo. Eles cobraram de fato no Brasil, custa mais barato em valor nominal o jogo do que fora, tá? Aqui custa $20, né? 20 e poucos dólares. É bem mais caro que isso. Enquanto no PlayStation 5 era 114. E eu lembro a galera falando na época que não tinha preço regional.
Pelo que eu vi, não é o caso. Tem como, tem a possibilidade. Só que precisa de muito mais trabalho e iniciativa do lado do desenvolvedor. E aí vários desenvolvedores só pegam e falam assim, pega o preço em dólar e converte. E esse é outro problema no Brasil. Por quê? Com a opção de mídia física, se tivesse no varejo, você ainda podia pegar com algum desconto, tá? O varejista ainda podia diminuir a margem dele, principalmente para competir com outras lojas. E aí que a gente entra no nosso grande problema com o fim, e agora eu não estou falando especificamente do PlayStation, mas eu acho que outras empresas vão seguir isso também. A Nintendo está em vias de, se eu não me engano, o Xbox também está praticamente lá. Eu sei que, pelo menos desde o Xbox One, eu acho que não tem uma necessidade de você ter uma versão 1 do jogo no disco do Xbox. O disco do Xbox pode ser só uma chave para você baixar o jogo. Se eu não me engano, você tinha na Sony e até o Switch 1 você tinha também na Nintendo a determinação de que você tinha que, com a mídia física do seu jogo, ter uma versão 1.0 do jogo jogável no cartucho. E aí que você podia jogar mesmo sem ter conexão com a internet, tá? Claro que ia ter patch de dia 1 e coisa do tipo, ia arrumar um monte de coisa no jogo, mas a versão que estava no disco no cartucho era jogável. Se eu não me engano, a Microsoft abriu mão disso no Xbox One. Você podia ter um CD que era só um CD de instalação do jogo. E depois uma chave para você jogar, mas você ainda tem que baixar a maior parte do jogo da internet. Você ia precisar de conexão. E a Nintendo abriu mão disso no Switch 2. Agora no Switch 2 você tem cartucho que é só chave do jogo. Você tem que baixar tudo na internet. O cartucho só serve para dizer pro videogame, ele tem esse jogo, deixa ele jogar. Não tem jogo no cartucho. Se você tem isso, tem cartucho que é só chave. E agora a gente está vendo a Sony abrir mão disso. O grande problema disso tudo, comparado a outras mídias, e eu já vi esse argumento também, a galera falando do cassete, do VHS, do vinil, fala assim, na minha época a gente tinha mídia física para música, para todas essas coisas. Acabou, isso é o natural das coisas. Só que tem uma diferença. Música não é um sistema fechado. Você não depende só de um fabricante de hardware para fazer o seu tocador de música. Então é por isso que até hoje em música você tem mídia física. Porque se alguém quiser, se um artista quiser transformar o disco dele em vinil para vender e tiver gente para comprar, vai ter mídia física. Videogame não é isso. Videogame é como se tivesse uma pessoa só que controlasse o toca-disco. Se ela não faz toca-disco... Não tem como você tocar o disco. Não tem como tocar e não existe um mercado para isso. Então, mesmo que um desenvolvedor queira lançar o jogo em mídia física... Ele não vai ter opção. Ele não tem opção. Isso é sério. Então, não dá para comparar com as outras mídias. Até hoje você encontra CD. Não de todas as bandas, mas tipo muitas, tá? As principais aí você encontra. Você encontra vinil de tudo hoje em dia. Se bobear, se você quiser muito vinil de um artista que não tem, deve ter algum serviço aí que imprime o vinil para você. Tá? Você manda as músicas, o cara imprime o treco no vinil pra você. Agora, com o videogame não vai dar pra fazer isso porque não vai ter tocador de vinil, metaforicamente. Eu vi uma parlamentar no Parlamento Europeu falando sobre isso, fazendo uma lembrança nostálgica e falando sobre que agora isso está ficando limitado e controlado, né? E é loucura pensar que, tipo assim, isso não é só uma questão econômica, né? Não é uma questão só financeira. Isso é uma questão, igual eles acabaram de falar, gente, é uma questão de controle. É muito uma questão de controle. Porque uma vez que o sistema não tá funcionando, como já aconteceu, né? Que a PlayStation ficou sem uma função lá, e aí, assim, bloqueou tudo, ninguém conseguia jogar nada. Acho que até com a mídia física você não conseguia jogar. Então, tipo assim, nossa, mas eu comprei um jogo. Se a Steam cai, não tem o que você falar, não, mas eram os meus jogos, cadê os meus jogos? Gastou quanto? Sei lá, 10 mil reais em jogo. Cara, não tem mais. Não tem, acabou. Se o sistema decidir cair ou não funcionar num belo dia, você simplesmente não tem controle de absolutamente nada. E isso é muito horrível. Propriedade dos jogos e tudo mais. E eu vi que a Erika Hilton vai entrar com uma ação também questionando isso no Brasil. Eu não sei se... Aí que tá. Mas isso é um negócio... Tem dois problemas com isso sério. Tem uma questão de direito do consumidor. Que é aquele negócio de você não vai ter nada. É tudo uma licença. É tudo uma licença. E aí você fica muito exposto nessa relação, né? Você pode, de uma hora para outra, deixar de ter, mesmo depois de ter comprado. Quem que eu processo? Com quem que eu converso, gente? Quem que eu processo, por favor? De quem que eu ganho?
Gastar seu dinheiro nisso. Exato. O negócio é... E os jogos não são passados pra frente. A gente tem toda uma cultura hoje de jogos antigos, retrô, porque essas coisas perduraram. A galera passou pra frente. Eu lembro quando eu ganhei meu Super Nintendo, a minha mãe pegou e deu meu Phantom System com todas as fitas. Eu tô dizendo que foi bom, tá? Eu tô dizendo que... Alguém ficou feliz, não foi você. Exatamente. Não, eu tô dizendo assim, é melhor do que o que vai acontecer quando a gente tiver jogo digital. Aí deu pra uma criança que queria ter um videogame que não tinha condição de comprar um. Passou pra frente. E você podia fazer isso. Você podia fazer isso. Você podia fazer sua coleção e vender depois. Você podia montar uma coleção de jogos antigos e tal. Ou atuais, né? Porque você tem agora. Não vai dar mais pra fazer isso. Você não vai ser dono dos jogos mais. Você vai ter uma licença que te autoriza a jogar. Licença que é revogável. A não ser que a gente tenha alguma ação legislativa que, se não proibir, pelo menos limite isso. É uma discussão que está tendo agora na Europa com o tal do Stop Killing Games, pare de matar jogos. Que é como, porque já teve alguns jogos que foram tirados, tá? Algumas empresas que o jogo parou de dar dinheiro, principalmente jogo que precisa de... Tem parte online, aí precisa de gastar dinheiro com o servidor. Eles vão e tiram o treco do ar e falam assim, você comprou esse jogo, agora não tem mais. Tem essa questão primeiro, de direito do consumidor. Tá? De você ser dono dos seus jogos. Você pagou dinheiro. Ninguém vai ser mais dono de nada. Que loucura, né? Você tem o seu console em casa, você não é dono de nenhum jogo. É tudo uma licença que você comprou para poder jogar. É o neofeudalismo. Tipo, é basicamente isso. Você tem o suzerano, que é dono de tudo, ele deixa você usar Só ela pra me fazer rir. Obrigada, Nilce. enquanto ele estiver deixando. Exato. Esse é o problema. O segundo é o problema de preservação de formas artísticas, que videogame é. Tem o trabalho de vários artistas ali, músicos, animadores, escritores, que você escrever a narrativa, a história, coisa do tipo, galera que faz a modelagem 3D. É uma série de recursos humanos, de investimento artístico, de valores que se que perdem. representam a produção artística da nossa área, da nossa era. Tá? Eles representam a produção artística da nossa era. Isso pode ser fatalmente perdido. Por quê? Não é só o fato dele só ter uma versão digital. Porque se fosse só isso, eu baixava a versão digital e guardava no meu computador, contanto que alguém tivesse alguma cópia, estava preservado. Tá? Que é o que você pode fazer hoje com jogos da GOG. Na GOG é o único serviço de jogos que tem, por isso que eles têm tão poucos jogos lá, que é sem proteção o jogo. Você pode comprar o jogo e baixar um executável desse jogo, que você guarda no seu HD, guarda com você. Quando você quiser jogar o jogo, você puxa aquele executável, Sim. instala e funciona. O grande problema disso é que você tem essa proteção de direitos. Fizeram isso com o PT, né? Não? Foi alguma coisa assim, né? É que PT era uma demo, né? Nunca foi um jogo completo, certo? A empresa que decidiu, tipo... Só que eles, né? Killing the game, né? Eles tiraram do ar, assim. Não sei, acho que você não tem mais acesso. Deve ter alguma coisa no fundo dessa internet que deve dar pra jogar. Mas eu sei que PT não dá mais pra jogar. Não sei se é exatamente isso que aconteceu. Mas eu sei que não dá mais. Autorais que precisam de uma validação online, coisas do tipo. Então, assim, a preservação desses jogos, a propensão das coisas desaparecerem é muito maior. E a produção artística da nossa época. Porque uma vez que um jogo desse for tirado de circulação por questão de direitos, por disputa judicial e coisa do tipo, ninguém vai poder manter uma cópia. Primeiro, que você não vai conseguir, por conta de todas as proteções, você vai ter que ver verificação online para poder rodar e coisa do tipo. E se você mantiver uma cópia em algum lugar, é ilegal. Quando você compra o jogo com o CD, é seu. Contanto que aquela mídia exista, Tá salvo, né? tá salvo. Esse é o outro problema. São essas duas coisas que você tem que endereçar. Um primeiro, de preservação da arte. E segundo, que é O direito do consumidor. direito do consumidor. Eu acho que existe possibilidade de ação legislativa para essas duas coisas. O que acontece? A gente precisava de uma legislação que a cessão de direitos para o consumo de produtos de entretenimento tenha que ser perpétua. Pelo menos isso. Pelo menos vai ser seu enquanto você existir, tá? Não, vai ser muito complicado você passar para frente, mas precisava de uma normativa. Porque, tipo assim, e aí você tem que arrumar todo o quadro legal para isso acontecer, tá? Porque quando uma empresa de jogo ou uma empresa de música de filme te vende uma coisa, não é uma sessão é uma sessão para você assistir, mas é uma sessão perpétua. Não existe mecanismo que permite que ela te tire o direito de ter acesso àquilo. Ou então cobra baratinho por sessão mesmo, né? E não... Então assim, a gente precisa hoje de ação legislativa.
porque senão a gente não vai ser dono de absolutamente nada. Caramba. Nada, você não vai poder comprar nada. A gente tá muito refém. Cara, é pior do que eu já imaginava, né? É pior. Isso tá para vocês entenderem o quão controlável isso é. A partir do momento em que, se você quiser realmente ter propriedade daquilo, eles só vão falar que não, você só não tem. Você pagou por aquilo, mas é algo que, se a gente decidir que você não tem direito, você vai estar fazendo algo ilegal. Ai, eu não sei, gente, o que falar. Mas é isso. Foi esse o vídeo. Eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês concordam com isso. Eu não sei, sinceramente, se tem alguém que apoia esse tipo de coisa, né? Esse tipo de mudança. Acho difícil, espero que não. Apesar de, enfim, tudo está evoluindo pra daqui a pouco a gente só, sei lá, mano, viver num futuro que talvez não esteja tão distante assim, mas ele tem se atualizado no tempo dele. Apesar de que isso eu não queria que evoluísse pra isso, entendeu? Eu queria muito que eles conseguissem manter, pelo menos por mais um tempo. Eu acho que 2028 tá muito perto de jogos jogos muito legais que vão lançar. Enfim, é um dia triste pra galera do canal de games, Nelisas Games. Pois é, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de ser uma notícia triste. Mas é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, que me ajuda pra caramba. E vambora. Deixa nos comentários aí se vocês têm outros tópicos pra eu trazer, algo parecido, alguma notícia, enfim, que vocês puderem me atualizar. Eu agradeço também. E é isso. Tchau!